Boa noite a todos. Dia 28 de agosto, um pouquinho atrasado a live hoje com o gestor de governo e finanças da Prefeitura de Jundiaí. Já era para ter acontecido semana passada, mas ele teve um problema particular, aí, um imprevisto. Ficou para hoje, aí ele chegou um pouquinho atrasado por causa do trânsito na Avenida 9 de Julho, né? Tá complicado. E a gente vai ficar sabendo de tudo, como é que andam os cofres da Prefeitura e a questão política também, porque o Zé Antônio Parimoski sabe tudo o que está acontecendo lá. Boa noite, Zé. Marco, prazer. Obrigado a você. Todo mundo que vai nos acompanhar também. O prazer é meu de estar recebendo você. Imagina. Zé, eu não tenho outra pergunta para fazer no começo da entrevista. O pior já passou? Imagino que sim, né? A gente trabalha de forma extremamente planejada, né? A administração do prefeito Luiz Fernando, desde que entrou, pôs o pé no Paço Municipal, nós já fizemos uma programação e um planejamento prévio. O prefeito tinha uma plataforma bastante clara, né? De defesa dos serviços públicos, da melhoria do serviço público na eleição. Nós, durante a transição, Marco, a gente já teve uma percepção que nós teríamos mais problema do que o anunciado na transição, né? O volume de dívidas era bem maior do que aquele que foi estabelecido durante o processo de transição, mas nós já tínhamos essa informação, nós tínhamos clareza que nós teríamos mais dificuldade do que se fosse uma dívida menor, mas eu diria para você que o pior passou. Eu acho que ainda tem um resquício, que é uma combinação de fatores, né? Nós temos espero que seja o final de uma crise sem precedente na história do Brasil, uma crise econômica está fazendo o nosso país encolher quase 8% do PIB, que está deixando quase 30 milhões de pessoas entre desempregados, desalentados e que estão aí subempregados e já estão desistindo de procurar emprego porque não encontram. E também, no âmbito local, né, uma cidade que nós recebemos de maneira desorganizada e com alguma dívida, e isso naturalmente faz diferença para você ter uma retomada. Né? Mas eu diria que a eleição, eu acho que ela corrige, a eleição nacional, a eleição geral corrige. É óbvio que naturalmente depende do candidato que vai ser o vitorioso nessa eleição, porque tem algumas propostas aí que são muito preocupantes para o país. O investidor está totalmente encolhido, esperando para ver o que vai passar por aqui, para voltar com os investimentos. Mas eu diria que no plano econômico, entendo um presidente legitimamente eleito pela população, né? Imagino que a gente retoma o caminho do crescimento, ainda que seja lento e gradual. Dá confiança. Traz confiança, retoma a capacidade de olhar mais para frente, retoma a organização do país. E aí os municípios, como Jundiaí, que tem atividade econômica bastante pujante, né? Que é assim, quando vibra a economia local. Quando a economia do país para, a economia daqui também para. Então a gente sofre os efeitos que está acontecendo no país. Né? Então eu tenho a impressão que esse plano econômico se corrige. Né? O plano político melhora, traz estabilidade, resgata a confiança. E no plano local, aí sim, durante a crise, nós fizemos a lição de casa, ou seja, é a história de construir as oportunidades para você passar da crise, sair andando mais rápido para poder entregar os serviços públicos para o cidadão. Parimoski, eu não sei se você viu, eu recebi aqui o Júnior Aprilante, já como secretário estadual do Turismo, e eu questionei sobre a gestão passada, na qual ele foi secretário de Obras. E ele foi enfático em dizer que ele foi contra quando o prefeito Pedro Bigardi anunciou a construção de UPAs, da forma como foi feito, e o aumento. Recebemos aqui recentemente o então já secretário estadual de Turismo, o Júnior Aprilante, que foi secretário de Obras na gestão Pedro Bigardi. E ele disse aqui que ele foi contra quando o Pedro anunciou a construção de UPAs, que ele achou que estavam superdimensionadas, e também o aumento do funcionalismo. Primeira questão, ele está certo na visão dele? Foi isso que causou essa herança para o governo que veio depois, vocês? E segundo, até onde espanta vocês um homem do Pedro falando isso? Eu acho que o Júnior está se mostrando coerente com os fatos, né, Marco? Os fatos estão registrados lá, né? Ninguém inventa história de números, história financeira e história contábil. Está tudo registrado. E é absolutamente possível de validar o que o secretário estadual, que é um sujeito bastante cordato, que comentou comigo, numa das oportunidades, não me lembro quando, mas ele teria comentado a respeito dos alertas, né? Eu acho que, enfim, se a gente imaginou que o Pedro
não tivesse uma boa assessoria, pelo menos o secretário de Obras o avisou, né? O alertou que os aumentos abusivos na folha de salário. Veja, nós estávamos atravessando a maior crise da história do Brasil, com queda na economia desde 2014, final de 2014, quando se iniciou a crise. Quer dizer, nós sabíamos que teríamos uma arrecadação tributária menor do que aquela que estava planejada nos orçamentos, tanto dos municípios, como dos estados, como da União. Não é à toa que a União está com déficit que está toda estourada, por políticas fiscais erráticas, inclusive. 13 anos de governo do PT, absolutamente políticas erráticas que foram conduzidas por um governo que não tinha planejamento e visão de longo prazo. E aí você soma-se a isso a arrecadação declinando, a curva da arrecadação todos os anos declinando, e a curva da despesa, que deveria estar acompanhando a curva da receita, para você gastar só o que arrecada, que é o limite básico essencial da lei de responsabilidade fiscal, é o pilar básico essencial, aqui fez um X. A despesa com a folha se elevou, foram dados inúmeros aumentos de salário, alguns chegando a 40%, veja, numa economia em recessão, com um encolhimento do PIB do país, né, com uma situação de incerteza absurda, um prefeito atribuir um aumento ao servidor, eu não estou discutindo aqui o mérito da correção salarial, mas eu estou discutindo a inoportunidade. Não era a hora. Não era oportuno fazer esse tipo de trabalho, de atitude naquele momento, ter tomado essa providência. E além das despesas de pessoal, que é basicamente metade de tudo aquilo que a gente arrecada, vai para pagar a folha de salário, mais os encargos dela oriundos, houve elevação das despesas correntes, que são aquelas despesas de custeio. Aí deixaram de pagar a previdência do servidor, que a gente explicou claramente, demonstrou, enfim, foram mais de 50 milhões entre as parcelas que não haviam sido pagas, para poder financiar o fechamento do orçamento de 2016. E isso não adiantou de nada, porque só contribuiu para piorar a situação. Então, assim, a curva da receita caindo, a curva da folha subindo e a curva da despesa de custeio, aquela despesa que você tem que pagar de maneira continuada, subindo. E decisões de investimento, por exemplo, as 4 UPAs que você mencionou, onde você construir, quando você está construindo, está lá na coluna do investimento, você tem o recurso previsto para construir. O problema é que a hora que você constrói e termina, ela entra na coluna do custeio. Ou seja, você tem que ter dinheiro para contratar os servidores, os funcionários que vão tocar, contratar exames, contratar todos os insumos necessários para a operação e para a manutenção do equipamento, senão não vale de nada. E o equipamento está fechado, ou seja, parado, a obra inconclusa, inclusive não tinha os acabamentos que nós terminamos de fazer, e agora nós estamos concluindo a licitação da organização social que vai administrar esse equipamento lá no Novo Horizonte. Mas temos mais 3 para resolver. E 2 delas também já estavam paradas. Então veja você, quer dizer, uma ação impensada, imagino eu, algumas ações erráticas, ou seja, insistir no mesmo erro. Vira um efeito dominó. Exatamente, e aí você não consegue mais segurar. Dilapidou totalmente a capacidade que o município tinha de investir. Vou te dar um dado rápido aqui, só para a gente fazer, enfim, até seria bom a gente conversar para frente, porque para trás o relógio não volta. É verdade. Enfim, mas é importante informar as pessoas, porque as coisas não acontecem por acaso. Em 2012, em 31 de dezembro de 2012, nós gastávamos com folha de salário 35,7% da receita corrente líquida, que é a aferição que a gente faz para a lei de responsabilidade fiscal. Em 31 de dezembro de 2016, esse valor foi para 46% da receita corrente líquida. 11 pontos percentuais a mais. E a folha de salário de Jundiaí, Marco, ela é de quase 60 milhões mês. Então, uma folha pesada. E sem a contrapartida de melhoria do serviço público do cidadão, que é uma exigência hoje. Aliás, em 2013, o cidadão foi para a rua e deu um recado. E o recado foi claro. E o recado não era pelos 20 centavos da tarifa de ônibus. O recado era: nós estamos insatisfeitos com o serviço público no país. Nós pagamos muito imposto, nós temos aqui riscos que nós não precisaríamos ter, porque é um país que tem muita possibilidade de se resolver, mas talvez pela falta de planejamento, um planejamento para o país e um planejamento mais de longo prazo, não se resolve as questões e elas ficam, lá martirizando o cidadão e não chega a solução na ponta onde precisa, na saúde, na educação, no transporte, na segurança. Eu diria para você que é quase a necessidade de Maslow. As pessoas não vivem
sem esse quadripé. Se não tiver isso, se a cidade não for segura, se não tiver saúde para as pessoas, né, ou serviços de saúde, se não tiver mobilidade para as pessoas se locomoverem, né, e se não tiver educação para a gente pensar à frente e formar o nosso futuro, não adianta fazer o restante. Então eu imagino que não foi por falta de aviso, não foi por falta de leitura, não foi por falta inclusive de aviso dos próprios colaboradores, como foi o caso do Júnior Aprilante, que demonstrou, ele mostrou gráficos, ele mostrava ao prefeito que a despesa estava crescendo, né, no momento absolutamente onde a receita estava caindo, onde o que entra cai e o que sai sobe. Em casa, se você fizer isso, você vai quebrar, você vai entrar no cheque especial, vai se endividar, e aí você vai comprometer suas despesas fixas, vai comprometer suas finanças, e aí vem uma série de problemas de efeito de cascata que você gera, e foi o que aconteceu no prefeitura de Jundiaí. Tanto é que a dívida na transição anunciada pela administração Bigardi era de 60 milhões, né? Próximo de 70 ao final, em 31 de dezembro. Você tem esses registros, inclusive, que você noticiou aqui no seu veículo de comunicação. Em 30 de abril, quando nós fechamos o balanço de 2016, nós apuramos já 144 milhões de reais, porque nós fomos apurando os processos que estavam em aberto. Em 30 de abril deste ano, que nós fechamos 17, nós achamos mais alguns processos perdidos, nós já estamos em 180 milhões, dívidas financeiras de curto prazo. A última delas foi a desapropriação da 9 de julho para a construção desse viaduto que está próximo aqui da gente, onde o município se comprometeu a desapropriar as áreas onde a concessionária, junto com o governo do estado, faria a ponte. Certo. Que vai e que volta. E fez a desapropriação, só não pagou. Sobrou para vocês. Isso. E aí foi um acordo judicial. Veja você o nível de irresponsabilidade. Esse pagamento não é um pagamento administrativo trivial, como aquele que nós identificamos, quando nós chegamos folha em aberto, férias sem pagar, fornecedores de lixo, da saúde, ou seja, de toda a ordem. Esse pagamento, Marco, era um pagamento feito um acordo em juízo, na justiça, 18 parcelas. Nossa. E não foi pago, e não foi sequer deixado recursos no orçamento para dizer que tinha que pagar essa dívida. Tanto é que nós fizemos um plano de pagamento e estamos pagando todas aquelas dívidas, até 2019 estamos pagando todas elas. E apareceu uma conta de mais 24 milhões de reais que não estavam previstos. Quanto vocês já pagaram, Zé? Nós pagamos já quase 80% do total da dívida apurada. Agora, de novo, tem esses 24 milhões, preciso fazer um plano de equacionamento específico, é uma dívida significativa no momento onde nós temos juízo. A Receita não está batendo na meta, nós só estamos gastando aquilo que a gente arrecada, cortamos muitas despesas, reduzimos os cargos em comissão em 30%. 31 de dezembro de 2016 tinham 451 cargos em comissão. Em 1 de janeiro de 2017 nós reduzimos para 328. Dos 328, o prefeito fez uma exigência lá para a gente ter continuação das políticas de governo. 20% do total é preenchido por servidores de carreira, ou seja, não são pessoas estranhas ao serviço público. Concursantes. E só 260, então, são pessoas que vêm de livre provimento, mas que passam por avaliações de qualificação para exercer o cargo. Tá. Gente, quem quiser fazer pergunta para o José Antônio Parimoski, pode encaminhar aqui, já estamos recebendo algumas, faremos daqui a pouquinho. Mas eu tenho duas ainda para fazer para o Parimoski a respeito da questão financeira do município. No dia 1º de janeiro, na solenidade de transmissão do cargo, eu entrevistei o Pedro e ele disse para mim que a situação financeira da prefeitura estaria resolvida em 4 meses no máximo. O que teria levado ele? É lógico, eu estou fazendo uma pergunta para a pessoa errada, deveria ser para ele. Mas você acredita que pode ter havido uma falta de comunicação para o Pedro? Alguém deixou de passar isso? Ou ele simplesmente estava enganado, mal informado? O que aconteceu, Zé? Por que 4 meses que ele achou isso? É difícil responder, Marco. De novo, acho que você teria realmente que fazer a pergunta para ele. Agora, veja, o prefeito, ele é um agente político, porém ele é o comandante administrativo das ações governamentais. O prefeito Luiz Fernando tem o domínio de tudo que acontece na prefeitura, se informa de tudo, despacha mediante explicações, os despachos, as instruções.
são todas elas previamente estabelecidas, ou seja, não assina qualquer documento. Tá? Imagino que o prefeito tenha, ou se cercado de gente que talvez não tenha todo o conhecimento da administração pública, até porque o Pedro, veja, o Pedro sempre foi servidor público, ele tem experiência no serviço público, conhece a prefeitura de Jundiaí, não teria por que errar a mão, eu diria que ele estava pilotando um veículo totalmente conhecido, com todos os comandos conhecidos. Então eu diria para você que parte pode ser negligência, parte pode ser imprudência, e aqui eu não estou falando do termo pejorativo, eu estou dizendo do ponto de vista fiscal, né? Não estou fazendo avaliação política, estou fazendo uma avaliação até porque a lei de responsabilidade fiscal estabelece limites prudenciais, inclusive. Ou seja, ela cria campainhas para você. A hora que você bate 95% do limite máximo que você vai atingir, ela apita e fala para você, olha, porque você vai ter que tomar medidas amargas para frente. E veja, todos os atos, de novo, o ato de elevação do subsídio é um decreto municipal. Foi assinado por quem? O único que tem competência para assinar, decretar, é o prefeito. Tá? A elevação do salário, legislação municipal. O único que tem competência para encaminhar projeto de lei para a Câmara é o prefeito. E assim por diante. Ou seja, imaginar que o prefeito estava desavisado ou que não tinha informações à sua disposição, não posso dizer que não seja, porque não estava lá, mas enfim. De qualquer forma, o prefeito é, em última instância, o responsável por tudo que acontece. O prefeito responde pela reclamação do 156, que o cidadão liga lá dizendo, olha, pedi para podar uma árvore e ainda ela não foi podada. O buraco da rua, até uma grande ação, enfim, um reajuste do servidor, a contração de uma operação de crédito, como nós estamos fazendo para poder, inclusive, concluir a obra na parte do Córrego das Valquírias, que lá, diferente do que aconteceu aqui, nós fizemos todo o saneamento primeiro com relação às desapropriações, ou seja, não estamos deixando, nem deixaremos buraco. Fizemos o projeto e agora estaremos fazendo investimento com essa operação de crédito que estamos contratando, enfim. Então, Marco, a administração pública, ela exige cautela, ela exige preparo, ela exige responsabilidade. Parimoski, cogitou-se levar isso à justiça? Todas essas informações, veja, até por dever de ofício, e aí nós não fazemos porque nós estamos querendo colocar dificuldade na caminhada da vida pública que o ex-prefeito Bigardi vai fazer. Até porque parece que é candidato agora a deputado estadual, enfim. Por obrigação, nós temos que reportar isso. Veja, a primeira ação que a gente precisa fazer quando a gente chega na administração é fazer um relatório que se chama Plano de Ação, isso está previsto na Lei Orgânica do município. A Lei Orgânica é uma espécie de constituição do município. E ela obriga aquele que entra a descrever quais são. Primeiro, ela pede para que você descreva o estado da arte, ou seja, como você encontrou as finanças do município, a situação fiscal do município, e quais são os planos de ação que você vai entoar para poder encaminhar as ações do próximo período. Então, por dever de ofício, nós já tivemos que fazer essa informação. O Ministério Público nos questionou, por ofício, por informações de terceiro ou por informações da mídia que chegam, enfim, a respeito dessa situação, e nós mandamos o mesmo relatório. Então, de novo, os dados que eu reporto, Marco, de novo, não são dados do Parimoski, são dados da Prefeitura, são dados da municipalidade, estão registrados em balanço, são registros financeiros e contábeis, enfim, para quem quiser ver, estão disponíveis no portal da transparência. Até no meio do caminho, num primeiro momento, quando a gente fica aquele negócio, deixou dívida, não deixou dívida e tal, nós tomamos uma decisão que foi colocar na cabeça do portal da página da Prefeitura, os credores, estavam todos ali, listados. Quem quiser, podia até, veja quem é o fornecedor, e pergunte a ele se ele tem ou não para receber da Prefeitura. Então, os dados são todos transparentes. Tá? E, de novo, não é aqui uma guerra política, até porque nós temos que trabalhar pela cidade. Não estamos aqui para ficar, sabe, não é Fla-Flu, não é Corinthians e Palmeiras. Naturalmente que cada um tem a sua camisa, a sua coloração, a sua preferência, mas nós temos responsabilidade. E a responsabilidade é institucional. As dívidas do município, elas são do CNPJ da Prefeitura. Elas não vão para o CPF do prefeito que eventualmente tenha, por algum descuido, feito a dívida. Com certeza. Zé, no começo houve uma aceitação
em relação aos argumentos que a administração do Luiz Fernando teve de falar publicamente. Mas daí houve uma insistência da administração em falar, olha, isso foi deixado pela administração passada, isso foi deixado pela administração passada. E houve uma reação negativa na internet, principalmente nas redes sociais. Como é que vocês encararam isso por parte desse pessoal que não aceitava mais a argumentação de vocês? Olha, o mato está alto porque não tem dinheiro. E isso já no meio do ano passado. Vocês compreendiam esse lado do cara que estava do outro lado escrevendo, olha, não aguento mais ouvir que vocês não têm dinheiro? Como é que vocês lidaram com essa situação dentro da prefeitura? É natural, porque veja, a pessoa que votou no Luiz Fernando, ela votou e naturalmente ela imagina o seguinte, ó, você deve saber o que você está recebendo, e você eventualmente foi eleito para você administrar. Se tem mais problema do que você eventualmente tinha dimensionado, de novo, é um problema que você, prefeito, tem que resolver. Então, a única coisa, Marco, é assim, se você não é transparente, se você não conta a história toda, não existe almoço de graça. Ninguém consegue chegar lá, por exemplo, por que nós não renovaríamos um contrato que é essencial, que é de manutenção da cidade, das áreas verdes? Quer dizer, você acha que um prefeito não faria isso só para criar um fato político, só para apanhar? Não existe. Ou para jogar a culpa no outro? Pois é, mas nós escolheríamos justo o contrato do mato. Veja, de novo, todos esses registros estão feitos, estão lá postos. O que nós tínhamos no caso do mato era, de novo, um contrato renovado por 5 vezes, um contrato em caráter de natureza emergencial. Veja, a lei de licitação diz o seguinte, você só pode fazer um contrato emergencial por 6 meses depois que você cota a preço médio de mercado. Muito bem, na primeira vez, aceitável, que a licitação que talvez tenha tentado fazer não deu certo. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, ou seja, repetiu 5 vezes por 6 meses, ou seja, durou 3 anos, um contrato emergencial que foi, inclusive, foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas. O prefeito que chega não pode dar continuidade numa ação se nós estamos falando do princípio da legalidade. Nós estamos falando que não há recurso, veja, não havia recurso no orçamento para prover aquela despesa. Qual foi a opção? Ainda assim, fizemos uma licitação com um valor extremamente reduzido, nós olhamos quanto nós tínhamos no orçamento, nós pensamos numa manutenção extremamente básica, ainda assim, Jundiaí é uma cidade, os valores aqui são todos eles muito grandes. Desperta o interesse dos fornecedores de serviços, vieram mais de 30 empresas disputar essa licitação e tornou o processo moroso. Então, nem foi de nossa autoria a demora, porque, veja, você precisa respeitar os prazos legais. Toda vez que você entra com uma medida, você precisa aguardar aqueles que estão participando, por exemplo, fazer o seu recurso. Enfim, um processo licitatório é que a população não tem todas essas informações. Acho que é rápido, né? Acho que é rápido. Como em casa, você vai lá, escolhe que você quer comprar alguma coisa, vai lá e compre ponto se você tem o dinheiro. A administração pública não é regida dessa forma. Mas, enfim, foram ações pensadas de maneira prudente para não colocar em risco, inclusive, o conjunto. Veja, nós estávamos num processo de saneamento, resgatando a credibilidade, arrumando a parte legal, reorganizando as finanças. Vamos nós repetir os mesmos erros só para dizer que nós vamos continuar com o serviço e amanhã o prefeito ser penalizado? E essa penalização, ela recai sobre o contribuinte. Todas as vezes que você administrar mal uma cidade, deixar ela endividada, quem paga a conta? É o próprio contribuinte. Quem está pagando hoje a conta da política errática do governo federal, que administrou 13 anos, sem olhar para um horizonte de ampliação do desenvolvimento econômico, fazer acordos comerciais, abrir o nosso país para poder despertar novos mercados, aumentar o consumo, aumentar a renda da população. Veja, nós temos 3 Portugal, Marco, vou repetir, 3 Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes, nós temos hoje 28 milhões de pessoas desamparadas de tudo. E veja, lá atrás, parte dessas pessoas foram inseridas na economia. E depois, por falta de sustentabilidade, foram abandonadas. Não adianta fazer administração desse jeito. Então nós não poderíamos cometer erros desse tipo. E agora, passado a fase pior, que é a sua primeira pergunta, olha a cidade, olha as áreas verdes. Estão pintando guia, cidade organizada,
mato baixo. Enfim, a cidade realmente tem que ser bonita, tem que estar limpa, para ela inclusive ficar bem iluminada, segura. Ou seja, tudo isso é parte de política pública, não é escolha deste ou daquele prefeito. Essa é uma obrigação dos prefeitos. Henrico Milamonte, boa noite. Gostaria de saber quando começam as obras de saneamento, água e esgoto no Santa Fé Champira Vivenda. Então, nós conseguimos, a DAI conseguiu uma operação de seleção no Ministério da Cidade, conseguiu 50 milhões de reais que é um empréstimo, né? E a DAI vai botar 10 milhões, ou seja, um pacote de 60 milhões que vamos levar água e esgoto para essas áreas mais distantes que o Milamonte, que o Henrico está falando aqui. Aliás, um abração para o Henrico, né? O Henrico é sempre muito participativo e Sim. Vive a cidade. É importante que as pessoas vivam a cidade e critiquem quando tem que criticar e também elogiem quando tem que elogiar. Com certeza. Essas obras se iniciam, serão acho que 16 licitações que estão sendo estruturadas agora, para poder inclusive fazer a abertura dos processos de seleção das empresas que vão fazer essas obras. E aí certamente essas áreas que foram por muito tempo, que aguardam por muito tempo esses investimentos, né, Chapira, Santa Fé, esses bairros mais distantes, receberão esse benefício e a população vai ter uma melhoria significativa de qualidade de vida. É para isso que serve a administração, tá? É para prover o serviço que o cidadão precisa. A gente às vezes fica discutindo só o meio, se tem mais recursos, menos recursos, ou seja, você tem que administrar. Quando você tem mais, é mais fácil para você caminhar. Quando você tem menos, você precisa tornar o processo mais eficiente. Precisa cortar, gasto é igual unha, Marco. Tem que cortar toda semana, senão ele cresce. Elton Monteiro, presidente da Associação Comercial de Jundiaí, ele quer saber quais as prioridades de investimentos para o orçamento de 2019. Você pode adiantar algo sobre o que será apresentado amanhã na audiência pública? Sim, sim. O Elton também, um grande abraço. Aliás, é um outro jovem que está fazendo aí uma administração importante à frente da Associação Comercial. Veja, é importante a gente ter pessoas ativas, que vivem a cidade e que ajudam a cidade. O Elton é uma delas, que está ajudando muito a cidade nesse processo de recuperação econômica depois dessa crise. Veja, Elton, nós temos aqui algumas prioridades. O prefeito fez uma escolha muito clara, né? O seu plano de governo previa, nós vamos melhorar o serviço público. Por isso, como a gente não tem mais capacidade de investimento com recursos do Tesouro, ou seja, aqueles que nós arrecadamos, só por meio agora da operação de crédito, até porque, eu expliquei aqui, houve a elevação da despesa de pessoal e a despesa de custeio, tomou todo o orçamento, ou seja, consome todos os recursos que a gente arrecada, nós estamos focados em saúde, educação, transporte e segurança. Temos muitas políticas públicas em cultura, em outras áreas também, mas nós temos aqui essas 4 áreas como prioridade, né? Tanto é que os principais investimentos, né, que o prefeito planeja para o próximo, aliás, já começou inclusive em 2018. Nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo obras importantíssimas lá, do Mais Asfalto, né, que é a pavimentação, lá numa obra que estava parada, mais um contrato parado, e que nós agora saneamos, estamos lá concluindo, inclusive com o próprio equipamento da prefeitura, né, lá no Estância Alpina, no Ivoturucaia, investimento de 1.400.000, que está fazendo uma pavimentação de diversas ruas, acho que são 11 ruas, se não me engano, enfim. Concluímos recentemente agora uma licitação que vai pavimentar 6 loteamentos que foram regularizados, recurso do PAC. E recurso que o Pedro conseguiu, mas estava parado também. E estava parado porque não tinha contrapartida prevista no orçamento para poder fazer frente ao valor que foi colocado à disposição do município. Enfim, 11 milhões de investimento. Água Doce, enfim, eu não vou lembrar de todos aqui, Casa Branca, são diversos empreendimentos, você tem até no seu noticiário, depois a gente pode informar certinho. Nós temos a licitação também que abriu agora da conclusão aqui do Córrego das Valquírias, que nós vamos fazer o sentido vai e vem, né? O investimento que nós fizemos ali foi um investimento, eu diria, preliminar e provisório, porque o viaduto já tinha sido entregue em abril e nós precisaríamos dar funcionalidade para ele. Agora vem os investimentos corretos em cima de um projeto, né, que vai viabilizar e facilitar quem segue lá na direção do setor oeste, né, da cidade, da região oeste, e para quem vem para o centro também, né? E mais, nós melhoramos o projeto, tá? Nós temos uma segunda etapa, que não vamos fazer agora naturalmente porque não há recursos, mas o nosso time já fez uma avaliação mais detalhada desse projeto. Ele sai do viaduto, desce pelos Mundos Santos Pellegrini, e o viaduto te leva até a Luiz Latorre. Isso. Tá? Nós temos um projeto que já estendemos da Luiz Latorre até a Frederico Ozanam. Nós vamos fazer uma ponte sobre o Rio Jundiaí, ali na Vila Lacerda, e aí nós vamos pavimentar aquele trecho da Frederico Ozanam
e ele vai, as pessoas que vão direcionadas ali para a Zona Oeste de Jundiaí, Ponto São João, Colônia, ou até Várzea, Campo Limpo, enfim, via marginal, já sai direto. E nós temos já, inclusive, a captação desse recurso junto à Desenvolve SP. Previsão? Nós temos agora o processo eleitoral, e no processo eleitoral os órgãos não liberam recursos de financiamento. Então nós retomamos a negociação em novembro e pretendemos aí, no começo do próximo ano, no primeiro quadrimestre do próximo ano, disparar o processo de contratação dessas obras. A ideia é tirar trânsito do centro da cidade Totalmente. Para lá. Totalmente. Os investimentos da administração do prefeito Luiz Fernando são todos eles funcionais, ou seja, eles dão mais funcionalidade para o trânsito. Marco, quando você não tem recurso, você precisa escolher bem o que você vai fazer. E é o que nós estamos fazendo, nós estamos escolhendo aquilo que é mais relevante e aquilo que tem mais alcance social, ou seja, que melhora a vida de mais gente, que naturalmente é o principal olhar que você tem que fazer sobre a cidade, senão você não avança. Então, na pavimentação são essas as informações preliminares e a ideia é melhorar e naturalmente incrementar ruas que precisam de pavimentação, né? Nós temos um programa na saúde, esse é o carro-chefe. 4 dos principais programas prioritários do prefeito estão na saúde. Começa inclusive com a entrega da UPA, que acontece ainda esse ano, se Deus quiser, lá do Novo Horizonte, que não será só um equipamento de urgência e emergência. O cidadão lá vai ter uma clínica da família. O que é isso? É uma UBS que funciona junto com a estratégia de saúde da família, onde o agente comunitário vai na casa da pessoa para trabalhar as linhas de prevenção. E na UBS você vai ter exames, que antes você não tinha, diversos exames, você vai ter odontologia e você vai ter também uma área que vai cuidar, na área de urgência e emergência, de traumatologia, ou seja, é uma demanda muito grande, que vem tudo para o São Vicente e que vai poder ser atendido lá naquela região. Quando, Zé? Veja, a UPA, nós devemos estar publicando essa semana o resultado da OS Vencedora, e aí quem é a OS Vencedora tem 60 dias para montar e instalar os seus equipamentos, né? E aí você já coloca a clínica família junto e já começa a operar. Então, dentro de 60 dias, a partir do próximo dia 1º, vamos assim dizer, Marco, vamos destacar aqui com bastante propriedade, a gente volta na história da licitação. Sempre há a possibilidade de alguém que participa da licitação entrar com algum recurso. Isso se não tiver mais nenhum tipo de recurso, né? Porque nós já passamos por toda a avaliação crítica de qualidade do serviço, de estrutura de serviço que precisam ser prestados lá, e mais também o menor preço. O que faz atrasar o... Sim. Tanto é que nós tivemos aqui um episódio, nós estamos na segunda licitação dessa UPA. Nós começamos em janeiro, e no último dia que abriu o envelope já para a gente poder iniciar a abertura dos trabalhos de avaliação, 2 estudantes de Direito de São Bernardo ingressaram no Tribunal de Contas com uma impugnação. E nós demoramos 40 dias para derrubar essa impugnação. E a nossa nova licitação, que é essa que está se concluindo agora, se reiniciou em abril. É demorado. Veja você. Então, na área de saúde tem nova UBS, que são as UBSs novas, com nova ambiência, com muito mais adequação para o usuário. Tem também o serviço odontológico. Tem o Posso Ajudar, que é um acolhimento mais humanizado, que vai melhorar o acolhimento das pessoas. O prefeito já entregou na Vila Maringá, tem Jardim Tulipas, tem Curupira, tem uma série que vem aí pela frente, enfim. Então, na área de saúde tem uma inovação na prestação de serviço, tá? Nós temos também que melhorar os serviços que são feitos no Hospital São Vicente, que são serviços de alta complexidade e que custam muito caro para o município. Nós estamos muito focados em reduzir os custos da alta complexidade, porque do total do orçamento de saúde, Marcos, são 510 milhões de reais este ano, 60% a gente gasta com 2 hospitais, 260 milhões de reais. É maior que o orçamento de Itupeva todinho. E de Várzea, por exemplo, os 2. Enfim. Então nós temos que cuidar muito para que sobre recurso para a gente fazer linhas de prevenção e melhoria contínua desses programas. Na educação, para ficar aqui só nas 4 áreas que eu citei, a escola inovadora. Muitas escolas também já foram entregues. Encontramos uma escola parada quando chegamos, uma creche na verdade, que é a Valdemir Savoy, lá no Tulipas, estava parada a obra, retomamos rapidamente. Eram 120 alunos que estavam sendo transportados todos os dias por Las Chaves, um absurdo, gastando mais dinheiro e não corrigindo o problema. Corrigimos o problema, interrompemos o contrato de transporte
E além das 120 vagas, tem mais hoje, foi para 162 vagas. E já no modelo da escola inovadora, nova ambiência, inglês para as crianças de 4 e 5 anos, enfim, robótica, uma grade curricular muito mais eficiente no sentido de melhorar o processo de aprendizado do aluno, valorização dos professores, dos profissionais, porque eles estão num ambiente totalmente moderno, e participação dos pais na vida dos alunos. Então tem já algumas escolas na Mantaiar, na Vila Aparecida, o prefeito entregou, José Maria Toledo também entregou já no novo modelo, ou seja, dia primeiro agora entrega mais uma escola, acho que é no Caxambu, se não me falha a memória, revitalizada, ou seja, a ideia é ir melhorando todas as escolas que nós temos para poder adquirir esse mesmo padrão de ensino e de qualidade de ambiência que nós estamos implantando na escola inovadora, né? E, por fim, segurança pública. Elton sabe disso, estamos fazendo um trabalho em conjunto, a Associação Comercial, a CDL, tem nos ajudado muito a enfrentar essa discussão. Estamos investindo em tecnologia, e o prefeito pediu para chamar 22 novos guardas, são 22 novos guardas, enfim, que já estão trabalhando, né, já começaram a trabalhar. Temos um efetivo de mais de 350 profissionais hoje que ajudam no processo de segurança pública. Mas tem novidade que vem pela frente aí. Estamos fazendo um planejamento, inclusive, para levar o vídeo monitoramento hoje, que está só numa mancha da cidade, para os bairros mais afastados. Então, isso está sendo planejado para ter recurso e fazer um plano que você consiga depois concluir. E, por fim, só para fechar, a mobilidade, né? Vem aí 20% da frota de ônibus novos, obrigação das concessionárias. Revitalizamos os 7 terminais, que serão entregues com nova ambiência, nova sinalização, com inclusive uma moderna paisagem visual feita por artistas da cultura, cidadãos de Jundiaí, que nos ajudaram muito, muito interessante, porque picham muitos terminais, e aí quando está lá uma grafitagem... Muito vandalismo, né? Muito vandalismo, enfim, isso diminui. Enfim, tem muita novidade que está sendo preparada, de novo, tudo dentro de um planejamento muito bem estruturado, com recursos definidos, com o par e passo daquilo que a gente arrecada. Se diminui a arrecadação, a gente diminui a velocidade do investimento para a gente poder não dar o passo maior que a perna, ou seja, mas, de novo, sempre focando naquilo que as pessoas... Quantos deputados nós devemos eleger? Olha, tenho a impressão que o cenário é um cenário de oportunidade para a gente escolher aqueles que têm compromisso com o município, né? Eu fico imaginando que diante dessa insatisfação da população, de maneira geral falando, né, com esse desgosto com a política e com a classe política, né, principalmente depois de tantos avisos que a população tem dado, o eleitor tem dado, enfim, esse desgaste, nós teremos uma eleição, eu diria para você, a eleição mais importante do Brasil nos últimos tempos, até porque nós temos um país que precisa ser reorganizado, reestruturado, com desafios gigantescos. Então nós não podemos ter aventureiros à frente do país, nós temos que ter gente equilibrada, preparada e que sabe naturalmente o que vai fazer para poder sair dessa situação. Não tem jeito, tem que realmente contar com o apoio do Congresso, porque você vai precisar fazer reformas estruturais que só para aprovar uma emenda constitucional, Marcos, precisa de 3/5 de votos em 2 turnos. 308 votos na Câmara e 51 no Senado, ou seja, você precisa fazer maioria, sim, não tem como, senão você não aprova as reformas necessárias para passar o país a limpo. E por isso que é importante você olhar para os deputados que você vai escolher. Eu sempre digo o seguinte, a Copa do Mundo vem a 4 anos, né, a cada 4 anos, e aí aparece muito candidato à Copa do Mundo, né? E aí vem aqueles candidatos que nunca apareceram e não trabalham pela cidade, que não têm um nível de comprometimento com o eleitor daqui, né, e vem buscar o voto daqui, e muitas vezes leva muitos votos, é para a população refletir. Por quê? Porque você precisa votar em candidatos, na minha opinião, eu sou a favor do voto distrital, né? Eu acho que a vinculação da região ao representante, ela é essencial, não tem como fazer democracia com feedback, ou seja, o que eu estou fazendo e prestar conta para a população e ela avaliar nas urnas o que você está fazendo, e se for bom ela renova, se não for bom ela troca. Se a gente não tiver claro isso, nós vamos dar oportunidade para aqueles que são, de novo, os oportunistas que vêm a cada 4 anos, aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso, aqueles que querem fazer voto porque são famosos e aí acabam fazendo graça, aqueles que querem fazer algum tipo eu diria, de zombaria, né? Tem gente que fica zombando, inclusive,
Isso é muito ruim, porque você tem propostas que são absurdas, né? Que não deveria nem deixar essas pessoas passarem no crivo de candidaturas, enfim, mas ainda passam. Eu diria para você que a recomendação é: olhe a vida pregressa do candidato, veja se ele é ficha limpa. Eu acho que isso é fundamental. Se ele for ficha limpa, eu acho que você vai ter uma segurança que ele não está envolvido em nenhum processo de corrupção. Olhe para o que ele já fez pela cidade, se ele já teve oportunidade de ocupar algum cargo público, se ele teve comprometimento, se ele executou aquilo que ele se comprometeu. Né? E, naturalmente, ouça um pouco o que ele propõe, porque são desafios duros que vêm pela frente e o parlamento vai precisar estar engajado nessa reformulação do país, porque parte da culpa, inclusive, desse processo ter sido todo degenerado também é do parlamento. E também, eu diria para você, o judiciário que entrou depois e começou a fazer papel de executivo e legislativo, de maneira, inclusive, a criar conflitos entre os poderes. E não ajudou o Brasil a resolver seus problemas, nem a sair mais rápido da crise. Então, nós precisamos ter harmonia entre os três poderes, nós precisamos ter institucionalidade, aquilo que eu falava aqui no começo. Eu dizia, olha, não é o Parimoschi que está ali apurando para ver se o prefeito anterior foi bem capaz que atua, dentro de um compromisso político de um prefeito que foi eleito, e tem que tratar questões institucionais. Não se pode ficar fazendo farofa com as questões políticas o tempo todo. E o parlamento custa 10 bilhões de reais a Câmara e o Senado por ano para os contribuintes brasileiros. Se você somar todas as 27 assembleias, 26 mais a Câmara Distrital, que no Distrito Federal tem um nome diferente, que é considerado um território, enfim, nós temos mais 10 bilhões, ou seja, só aí são 20 bilhões que são gastos do dinheiro público. E agora o Judiciário querendo aumento de 16%, mais 4 bilhões. Da onde sai esse recurso? E o povo, os 30 milhões de desempregados, desalentados, precisando do básico, saúde, educação, segurança, transporte. Então você tem parlamentares que têm compromisso, acho que você precisa olhar para eles, e aqui em Jundiaí você tem gente com essas qualidades, só pesquisar. E não acreditar em falsa promessa. E, de novo, tomar cuidado, porque as redes sociais, por isso que eu não falei ali atrás, mas veja, lá atrás muita gente que criticava, inclusive que aproveitava um momento difícil do governo naquela oportunidade do mato e tal, tinha muito fla-flu ali, mano. Tinha muita gente da oposição aproveitando para criar. Pois é. Então, isso é desonesto, inclusive. Então, a história da fake news precisa tomar muito cuidado. Não repasse, não vote, inclusive, pelo que vê só nas redes sociais. Tem que aprofundar a pesquisa. Se não sabe, pergunta para quem sabe. Ou vá fazer uma pesquisa de novo. A internet hoje para quem souber usar, realmente uma fonte de conhecimento e de informações essencial para você fazer o certo. A última, Parimoschi. Você foi vice de Luiz Fernando nas eleições de 2012. Acabaram sendo derrotados. Você pensa em ser candidato novamente? Olha, no meu script, hoje? Não. Eu tive os últimos 4 anos, sendo bastante prático, né? Assim, respondendo a sua pergunta, se tivesse que fazer com mão e palavra, não, né? Mas só para explicar, né? Eu tive os últimos 4 anos no governo do Estado, né? Eu saí de Jundiaí, e em 2 de janeiro fui convidado pelo então secretário de Planejamento para integrar a equipe de orçamento do governo do Estado e cheguei até a secretária adjunta de Planejamento, fiquei lá até o final de 2016, quando o Luiz então me convidou para voltar para Jundiaí. E vou dizer para você, o Estado de São Paulo hoje está saneado e não quebrou, porque nós tínhamos uma linha, esta linha que eu estou aplicando aqui, eu apliquei lá, junto com a Fazenda e o Planejamento, fizeram uma gestão extremamente responsável e o governador, que é o comandante administrativo e político do governo, entendeu, conseguiu sair da crise sem maiores consequências. Óbvio que todo mundo teve prejuízo, mas o Estado não passou o pé diante das mãos, não gastou o que não tinha, não se endividou, interrompeu, diminuiu o nível de investimento e agora está retomando com mais força. É aquilo que eu te disse, na hora da crise, se você souber se comportar e souber aproveitar a oportunidade, você se reorganiza e a hora que ela termina, você volta mais forte e mais rápido. E depois, voltando aqui para a cidade, enfim, esse desafio que nós estamos conversando aqui um pouco sobre ele, enfim, mas não me passa pela cabeça. Eu hoje sou um gestor, eu me considero um gestor que eu tenho um preparo para atuar na administração pública, eu tenho experiência, uma experiência que
já passei nos 3 níveis de governo, eu conheço os 3 níveis, o federal, o estadual e o municipal, né, com ênfase naturalmente na cidade, porque inclusive a minha especialização é onde eu fui buscar a grande parte do meu conhecimento acumulado. E eu tenho convicção que a gente todos os dias aqui sempre trabalha para a gente poder avançar. Ninguém vai resolver todos os problemas, mas nós temos claro que a gente precisa avançar. E a gente só avança se tiver planejamento, se tiver responsabilidade. E isso não é requisito prévio, isso é valor. É valor que você carrega com você. E entrega, resultado para o cidadão. Se você não tiver isso claro, e o prefeito Luiz Fernando tem isso muito claro, que é o que ele cobra de todos os gestores todo dia. Se você entrar na sala dele, aliás, faz tempo que você não vai lá, vai fazer uma visita, você vai ver que tem 6 telões lá, com todos os reloginhos que você está imaginando que eu estou falando aqui para você, dos projetos prioritários, da saúde, da educação, da segurança, enfim, 156, a lista dos serviços mais demandados, as filas que tem para consulta, exames, etc. Enfim, tudo isso está na linha de visão dele. Que esse é o tipo de administração que a gente faz. Porque a gente precisa ser mais eficiente, economizar e entregar, de novo, para a população o que ela espera e aquilo que a gente tem compromisso, com todas as dificuldades que tem. Legal. Entrevistamos então Zé Antônio Parimoski, gestor de finanças e governo da Prefeitura de Jundiaí. Pedimos desculpa pelos ruídos, pelos barulhos. Não estava no planejamento, né? A gente não tinha planejado isso. Aguardamos você outras vezes, porque é bom ter esse contato, transparência é tudo, né? E eu acho que cumprimos o nosso dever de transparência do jornalismo. Valeu, cara. Obrigado. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você e com todos os nossos internautas, os nossos ouvintes, telespectadores. E esclarecendo. E os que aguentaram o barulho. É isso aí. Tá bom. Obrigado, gente.